Senhoras e senhores, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de trabalhos do Certifórum 2022. É um prazer contar com a sua audiência. O Fórum de Certificação Digital, Certifórum, tem como objetivo apresentar e debater a utilização de certificados digitais padrão ICP Brasil em aplicações que resultam na prestação de serviços a empresas e cidadãos. O evento é realizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, e organizado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia em Identificação Digital, ABRID. Esta edição possui patrocínio diamante das empresas Certifica Minas, CertSign, Serasa Experian, Solute ID Tech, Thomas Gregg do Brasil e Valid. Patrocínio ouro da empresa Online Soluções Digitais. Patrocínio prata da empresa SafeWeb. Patrocínio bronze da empresa Fenacom CD. E conta com o apoio institucional da Associação das Autoridades de Registro do Brasil, ARB, Associação Nacional de Autoridades de Certificação Digital, ANCERT, Associação Nacional de Certificação Digital, ANCD, Associação Brasileira de Tecnologia e Identificação Digital, ATID, e do portal CryptoID. Antes de convidar os participantes do primeiro painel, informo que as perguntas feitas através do chat da plataforma serão registradas pela Assessoria de Comunicação do ITI e posteriormente respondidas por meio de texto no site do Instituto. Compõe o painel Saúde Digital o presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, Luiz Gustavo Gasparini Chiatachi. O primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina, Dr. Ideraldo Luiz Souza Cabeça. O chefe do Departamento de Gestão do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem, doutora Heloísa Helena Oliveira da Silva. O secretário-geral do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Luiz Gustavo Pires. O gerente de produtos controlados da Anvisa, Tiago Brasil Silvério. E o assessor especial do ITI, Rui Ramos. Para moderar a mesa, passo a palavra ao senhor Rui Ramos. Obrigado. Bom dia a todos e a todas que estão nos acompanhando nesse terceiro dia do Certifórum. É uma satisfação a gente contar aqui agora, iniciar os trabalhos do painel de saúde digital. Convidamos aqui já alguns amigos, companheiros de longa data, principalmente nesses últimos 2 anos, onde enfrentamos a pandemia do Covid, e juntos com esse grupo aqui fizemos alguns trabalhos, o ITI colaborou de alguma forma com algumas atividades. Então, sem muitas delongas, eu passaria então, primeiramente, ao Dr. Luiz Gustavo Chiatachi, presidente da SBIS, para expor então o trabalho que a SBIS tem desenvolvido nessa área de saúde digital, na parte de segurança, na parte de certificação digital. Chiatachi, prazer tê-lo aqui com a gente. Por favor, a sua apresentação. Olá, bom dia. Antes de mais nada, queria agradecer ao presidente do ITI, Carlos Fortner, ao nosso amigo Rui também pelo convite de estarmos aqui. O Certifórum sempre foi a referência, o evento referência para a gente discutir essas questões de certificação digital aqui no Brasil. E agradecer também todo privilégio de estar aqui ao lado também, doutora Heloísa, doutor Ideraldo, doutor Gustavo, do Tiago também é sempre muito bom. Estamos aí com a saúde muito bem representada. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então, pessoal, para passar rapidamente uma visão nossa dessa questão da certificação digital e da segurança. Eu gostaria de começar, sempre trazendo aqui o destaque de que na saúde, os documentos de saúde, eles precisam ser autônomos, Por quê? Porque a saúde ela é muito diversificada. Os documentos de saúde eles transitam muito em diversas instituições, por diversas pessoas, profissionais de saúde, e profissionais não de saúde.
Então, esse é um documento especial, né, e que foi até o Conselho Federal de Medicina muito bem já posicionou a questão dos documentos eletrônicos, os documentos médicos eletrônicos, né? Então, essa característica desse documento de saúde nos traz algumas demandas tecnológicas. É isso que a gente vai ver. E por que ele precisa ser autônomo, né? Primeiro, ele precisa ter a possibilidade de qualquer pessoa, ou qualquer profissional, ou qualquer instituição verificar umas propriedades importantes nesses documentos eletrônicos, principalmente a integridade, ver se esse documento não foi adulterado, a origem, de onde veio esse documento, qual instituição gerou esse documento, e, em última instância, a autoria desse documento, qual foi o profissional de saúde que gerou este documento. Né? E é importante que qualquer uma dessas pessoas ou que dessas instituições consiga fazer essas ações sem depender da origem. Por isso que essa questão da autonomia desse documento. A gente não pode depender de um hospital ou de um laboratório para fazer a validação desse documento. Por quê? Porque o laboratório pode ter emitido esse documento e daqui a algum tempo nem existir mais, né? Então é importante que a gente não dependa dessa origem. Por quê? Porque nós temos ali milhares de instituições de saúde, de profissionais de saúde, a gente não pode, então, depender da origem para fazer essas validações. Então, nós temos aqui, né, dentro do setor, diversas instituições, até desde um consultório, um laboratório, um hospital, uma farmácia, e o documento de saúde, ele transita, né, por todos esses ambientes, e ainda que cada ambiente desse tenha controles de segurança, né, se a gente pensar um hospital, uma cadeia de hospitais, uma cadeia de laboratórios, podem até ter blockchain internamente, né, mas a gente sempre tem a questão de que essas instituições interagem com o paciente de uma maneira independente uma das outras. Então, esse documento ele pode ver, o próprio paciente ele pode fazer esse fluxo se ele não for automatizado de forma eletrônica, ou o paciente vai ser o vetor de levar este documento para cada uma dessas instituições. E o próprio paciente pode guardar, né, da forma como quiser, compartilhar com quem ele desejar esse documento. Lembrando que, quando a gente fala de paciente, é o paciente, seu responsável, pode ser seus parentes, né? Então, aqui não é uma figura unificada, muitas vezes nós temos aqui um conjunto de pessoas. E a gente lembra, né, até pela LGPD, que o paciente tem direito a receber essas informações, e se elas forem, o paciente pode escolher receber por meio eletrônico, aí de forma segura e idônea, né? Então, ou seja, a gente, naturalmente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados precisa detalhar o que é isso, mas, obviamente, a gente caminha aí justamente para utilizar ferramentas tecnológicas que garantam essa segurança e essa idoneidade, né? E para isso serve a tecnologia que a gente discute aqui, né, de infraestrutura de chaves públicas, né? E ainda em formato que permita sua utilização subsequente em outras operações de tratamento. E aqui a gente fala da questão da portabilidade, né? Então, nós precisamos ter padrões para que este documento ele seja seguro, idôneo e consiga, né, ser transitado e utilizado, né, em diversas operações de tratamento por diversas instituições diferentes. Por isso que a gente precisa de padrões, e a gente, neste fórum, discutindo os padrões da assinatura digital, e aí a importância da ICP Brasil, que já traz todo um arcabouço regulatório tecnológico que define essas assinaturas e uma cadeia centralizada no país como um todo, né? Então, que permite que qualquer ator, em qualquer parte do país, consiga fazer aquelas validações. Naturalmente, a gente precisa de padronizações não só para assinatura digital, mas para os modelos dos documentos eletrônicos também, e a sociedade tem trabalhado nesse sentido. Então, vou trazer aqui só duas notícias também para vocês, ou seja, duas questões um pouco mais atuais, envolvendo essa questão também da certificação digital.
nós teremos ali uma próxima versão do padrão TIS, né, que é a troca de informação na saúde suplementar. Ele entra em obrigatoriedade no próximo mês, já está publicado, já tem 1 ano quase, né? E nesta nova versão, nós temos uma nova mensagem, e uma mensagem muito importante para a eliminação do papel na saúde suplementar, que é uma mensagem de envio de documentos. Por meio dessa mensagem TIS, um prestador, seja um laboratório ou um hospital, ele tem agora a possibilidade de mandar para a operadora qualquer tipo de documento. Então, acontece muito de ter documentos clínicos, né, da operadora pedir documentos clínicos, e agora, antes não tinha, esses documentos iam por e-mail, por outras formas, agora eles vão todos 100% dentro do padrão. E a grande novidade para a gente é que esta nova mensagem, ela permite a assinatura digital, e que essa assinatura ela é obrigatória, inclusive com certificado CP Brasil, se os documentos forem clínicos. Então, eu posso mandar um documento administrativo, não preciso, mas se for um documento clínico, sim, esse documento ele precisa ser assinado digitalmente, obviamente, para garantir minimamente a origem e a integridade desse documento. E um outro processo que a gente vem trabalhando bastante é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que é a infraestrutura do Ministério da Saúde para troca de informações na saúde. Lembrando que o acesso à rede, né, a inserção de documentos à rede, ela já demanda a utilização de certificação digital e CP Brasil, né? Nós temos hoje as mensagens de testes de Covid, registros de vacinação, prescrição e dispensação, uma mensagem nova, registro de atendimento clínico, uma mensagem muito nova, né? Isso aconteceu tem 2 meses, isso aconteceu aí no mês passado, né? E lembrando, então, que nós temos agora documentos 100% codificados, que nós não estamos aqui, a RNDS, ela não troca, por exemplo, PDFs ou imagens dos documentos clínicos, mas são documentos clínicos codificados, e que aí a gente tem aí um ganho muito grande para a saúde. E, obviamente, a segurança aqui, ela é uma premissa, né? Então, eu fecho o pessoal aqui dizendo avante saúde digital, como eu costumo dizer, né, mas não é uma implementação e uma adoção da saúde digital de qualquer forma, ela precisa ser adequada, ela precisa ser responsável e ela precisa ser segura. Esse é um dos lemas aí da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, inclusive com o processo de certificação de software, para garantir que os sistemas que gerem essas assinaturas, eles estejam sendo produzidos de forma adequada, responsável e permita segurança no seu uso. Obrigado, Rui. Forte abraço, pessoal. Obrigado, Kiyotaki, obrigado pela apresentação. Eu só já vou avisar, o Kiyotaki tem daqui a pouco um compromisso aí com o Ministério da Saúde, num outro evento, até agradecer. Mas, Kiyotaki, acho que você fica mais alguns instantes com a gente, acompanhando, né, as outras apresentações. Mas agradecer, né, em nome do ITI, em nome do presidente Fortner, a apresentação e a participação da SBIS nesse fórum, né, a SBIS que, junto com o ITI, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, Conselho de Farmácia, e também com o apoio aí da Anvisa, construímos aí há 2 anos o portal de validação de assinaturas, né, de prescrições médicas. Então, logo mais até aproveito, viu, que se tiver um tempinho, hoje à tarde, 16 horas, teremos a apresentação do novo portal de assinaturas eletrônicas do ITI, né, não vou passar nenhum spoiler aqui, por favor, acompanhe então logo mais a apresentação, estaremos aqui com a equipe de desenvolvimento lá do professor Jean Martino, presidente Fortner, então convido você depois para dar um pulinho aqui no Set Fórum e acompanhar. Bom, então vamos então ao segundo palestrante, né, desse momento, dessa manhã. Eu convidaria então o doutor Ideraldo Cabeça, lá do Conselho Federal de Medicina, que tem participado aí ativamente, né, junto, né, e tem trabalhado em conjunto aqui com o ITI, a gente provendo aí a tecnologia, algo que possa acrescentar mais segurança. Doutor Ideraldo, agradeço a sua participação, seu prestígio ao nosso evento. Deixo consigo, então, a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui presente. Muito obrigado
a ITI, na pessoa do presidente Fortner e ao amigo Rui, pelo convite. Em nome do Conselho Federal de Medicina, meus agradecimentos. Bom rever aí amigos de algum tempo, e também eu acho que o Kiataki foi muito feliz na introdução desse tema tão sensível e tão necessário nos tempos atuais. A gente viu que a pandemia acabou acelerando um processo de conhecimento que, se existia dúvida, passou a não se ter dúvida da necessidade da implementação e de uma melhor regulação. Eu vou compartilhar a tela para uma breve apresentação, para falar um pouquinho sobre nossa atuação junto ao Conselho Federal de Medicina. O Kiataki já comentou que nós realizamos algumas resoluções, né, especificamente sobre o tema. Então, mais uma vez, o meu agradecimento à ITI pelo convite, e a gente vai falar um pouquinho sobre a autoridade de registro em modo eletrônico e outros desenvolvimentos que nós estamos fazendo junto ao Conselho Federal de Medicina. Além do desenvolvimento do modo eletrônico, o Conselho Federal de Medicina está estruturando todos os documentos dentro do Conselho, dentro de uma estrutura de não uso de papel. Então, seja uma denúncia ao Conselho, seja a tramitação de sindicâncias e processos, seja uma consulta ao Conselho, né? Então, determinada informação que precisa a sociedade, ou um órgão, ou uma autarquia. Então, tudo isso a gente tem desenvolvido. Especificamente, hoje, a gente vai falar sobre esse modo eletrônico. Só lembrando que o sistema conselhal ele faz o controle do registro de médicos legalmente habilitados, a normatização e fiscalização do exercício profissional, e nós somos hoje aproximadamente 530 mil médicos e aproximadamente 572 mil CRMs, porque alguns médicos atuam em mais de um estado. O Conselho Federal de Medicina, ao longo de anos, ele vem se preocupando com as medidas de segurança no uso da tecnologia. Então, nós utilizamos uma cédula de identidade médica bem estruturada, justamente que é para dar segurança e de dizer que quem detém aquele documento é um médico. A partir disso daí, nós implementamos o eCRM, então, é possível que no seu mobile nós tenhamos a possibilidade de certificar que é um médico portador daquele documento. A sociedade pode buscar um médico através do portal e o Conselho Federal de Medicina vai dizer que aquele médico ele está regular em atividade e que ele tem tal especialidade registrada dentro do Conselho. Então, são isso garantias à própria sociedade. Especificamente falando sobre a autoridade de registro de modo eletrônico, isso surge a partir do Comitê Gestor do CP Brasil, né, que publica a resolução 156/2020, então, aprovando a emissão de certificado digital pelos conselhos de classes profissionais, e foi justamente por uma interpretação de uma reunião específica explicando dessa necessidade, entendendo como poderiam os conselhos contribuir nesse sentido. Em 2021, o CFM ele é credenciado, após uma auditoria pelo ITI, de tornar-se, então, uma autoridade de registro para emissão de certificado digital para os médicos. Então, surge, então, a RCFM, e, a partir de dezembro, a liberação de certificado digital A3 em nuvem para os médicos de forma gratuita. E como é que surge isso daí? Ele surge justamente por conta dessa preocupação ao longo dos anos de estabelecer fluxos dentro dos conselhos regionais para a documentação médica.
E justamente por ter esse fluxo com dados biométricos, biográficos dentro dos regionais, é que favoreceu essa auditoria da ITI e sendo possível, então, o Conselho tornar-se uma autoridade de registro. Aquele médico que vai pela primeira vez, todos os dados são capturados desse médico, e a partir de então nós podemos emitir uma série de documentos, seja a carteira do médico, né, de forma profissional, seja o SRM, e também agora o médico que vai pela primeira vez no Conselho, ele sai também com seu certificado digital, dentro de um único processo dentro do Conselho Federal de Medicina. Então, para os novos inscritos, há necessidade dessa presença dentro do Conselho, justamente por conta de todos esses dados que eu comentei há pouco, biométricos, e aqueles médicos que já são cadastrados pelo Conselho, regularmente inscritos, eles podem acessar um instrumento que a gente chamou de CRM virtual, e dependendo de onde esse médico, de que estado ele pertence, ele vai lá, clica no estado que ele pertence, e há uma tramitação de forma eletrônica desse procedimento, já que os dados já estão cadastrados dentro do Conselho Federal de Medicina. É nítido que, ao longo desse processo, nós temos, passo a passo, um incremento do número de certificados liberados de forma gratuita pelo Conselho Federal de Medicina. Isso tem sido motivo de satisfação a todo esse projeto, que, de forma bem estruturada, nós organizamos. Aqui nós temos a distribuição, o estado de São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio, Distrito Federal, são os estados que têm emitido maior número de certificados, dado também a população de médicos existente nessa região. Concomitantemente, em virtude da própria pandemia, nós fomos obrigados a trazer uma segurança nos documentos, sobretudo pensando naquele paciente que tinha a necessidade de documentos de prescrição, de controle especial, e a partir daí surge, então, o que a gente chamou de prescrição eletrônica, criando uma plataforma específica para oferecer aos médicos, farmacêuticos e pacientes uma solução própria de prescrição com alcance nacional. Por óbvio que alguns estados criaram sistemas junto com as visas locais e farmácia local de liberação de documentos, principalmente naquela fase mais complexa da pandemia, mas que não tinha essa funcionalidade nacional. Então, foi então que surge então um convênio estabelecido com o Conselho Federal de Farmácia e com o Instituto ITI, no intuito de fomentar o uso de uma plataforma com característica nacional para a elaboração de documentos. Qual o benefício que traz essa plataforma? Primeiro, 100% gratuito, né? Ela é capaz de emitir vários documentos médicos. Esses dados são protegidos. O acesso é restrito para o médico, ele é acesso restrito para o farmacêutico, justamente por conta desse convênio existente entre as autarquias, onde o Conselho Federal de Medicina diz quem é o médico e a farmácia diz quem é o farmacêutico, por essa integração entre os conselhos. Nós podemos fazer uso de liberação de atestado médico, de relatório médico, solicitação de exames, receitas das mais complexas, laudo médico, parecer técnico, cadastrar os pacientes, acompanhá-los e também armazená-los de forma segura. Isso também é uma segurança para o farmacêutico, porque ele sabe que ele está dispensando uma medicação
sabendo que é um médico da ponta que fez a prescrição, e também o Conselho Federal de Medicina sabe que é um farmacêutico que está dispensando na ponta a medicação, e isso traz segurança à sociedade e o controle, o rigor necessário em medicações específicas. Então, sem dúvida nenhuma, esse acesso e pelo CRM virtual, de que o Conselho Federal de Medicina tem a certeza que é um médico que está fazendo a emissão de um documento, de que o Conselho Federal de Farmácia sabe que é um farmacêutico, justamente por conta da estrutura das autarquias, e que o validador ele é feito garantindo nessa validação que foi um médico que prescreveu e que foi um farmacêutico que dispensou, voltando a dizer, trazendo uma segurança à sociedade. Isso daqui é uma forma esquemática dessa operação, que durou algum tempo para ser construída, e que ela vem, como o próprio Rui acabou de dizer, sendo aprimorada passo a passo, né, garantindo também essa preocupação que a TAC traz, uma validação em vários cenários de confiabilidade. Então, isso é uma garantia que nós temos a seguir nessa estruturação para o bem da própria sociedade e por conta dessa interoperabilidade. Essa daqui é só uma forma de apresentação do site de prescrição eletrônica, onde a gente tem o formato de apresentação e tutoriais, cada vez tutoriais melhores, de formas animadas, de forma tutorial com passo a passo, seja com informações para os médicos, para o farmacêutico, para os pacientes e para as autarquias e outros da sociedade que tenham qualquer dúvida. E isso é dinâmico, nós temos um grupo dentro do Conselho Federal de Medicina trabalhando diuturnamente no sentido de que possa minimizar as dificuldades existentes nesse processo, que a gente sabe que sempre ocorrerá um detalhe ou outro que precisa ser melhorado. Para satisfação, a gente tem utilizado, seja em forma de desktop, como na forma mobile, então, isso é uma garantia de segurança, agilidade, trazendo enorme benefício, não só à classe médica, à sociedade, ao farmacêutico, e essa segurança que a gente tem comentado pelo uso da certificação digital nesse documento, com validade, rastreabilidade, segurança, inclusive jurídica nesse processo. Como eu falei, além do cadastro, após o cadastro, nós temos uma série de documentos que podem ser encaminhados e de forma fácil, através de WhatsApp, de e-mail do paciente, você pode fazer esse encaminhamento. Inclusive, após a resolução da telemedicina pelo Conselho Federal de Medicina e também as normativas que vêm sendo implementadas, mais uma forma de garantir a segurança e nortear a melhor forma de condução da telemedicina, e não só no consultório, nos locais onde há necessidade de documentos médicos serem emitidos, mas também pelo próprio uso da telemedicina. Ademais, a todo instante, o Conselho Federal de Medicina ele é instado a demonstrar a tecnologia implementada, não só por outras autarquias, mas também como outras entidades, no sentido de avaliar essa plataforma do Conselho. Nós temos a satisfação de que mais de 74 mil médicos, esse slide ele é de mais ou menos uns 15 dias atrás, que a gente terminou, já são vários documentos, né, milhares de documentos emitidos, e a gente tem certeza que isso é exponencial, gradativamente
a gente vai implementando. E, em breve, também teremos a mesma proporcionalidade aí de farmacêutico, utilizando e melhorando esses indicadores. No mapa de calor, a gente pode observar que realmente a região de São Paulo, Minas Gerais, região sudeste, aqui também Goiás, Brasília, Bahia, Rio de Janeiro, são os estados onde emite a maioria desses documentos e é proporcional ao número de médicos existentes também nessa região, dados, inclusive, acompanhados pela demografia médica. E esses documentos são variados, principalmente solicitação de exames, receita de controle especial, receituários dos mais diversos, atestado, e isso tem ocorrido de forma gradativa esse aumento. Então, em poucas palavras, era isso que eu queria apresentar inicialmente, nesses minutos aí. Desculpa ter extrapolado um pouquinho, Rui. Agradeço, mas a gente tinha muito mais informações, mas já acho que já dá para nortear aí a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado, doutor Ideraldo. Não, acho que, assim, infelizmente, né, os eventos aqui a gente tem um tempo corrido, mas agradeço, acho que todos puderam aí conhecer toda essa iniciativa, né, do Conselho Federal de Medicina, que, obviamente, afeta nós, né, cidadãos brasileiros, a sociedade brasileira, em ter acesso, né, a documentos autênticos, documentos com integridade, com a privacidade necessária, né, a própria LGPD trata da questão da privacidade de dados do cidadão, e tem um capítulo especial, inclusive, em relação a informações de saúde, né, que envolvam aí a intimidade de cada um de nós. Muito obrigado, doutor Ideraldo. Por favor, continue aqui acompanhando, né, depois temos ainda, logo mais esse painel, teremos a EBSER também falando um pouquinho da experiência dela no uso do certificado digital. Bem, terminando aqui com o doutor Ideraldo, desculpe, vou convidar então a doutora Heloísa Helena, né, do Conselho de Enfermagem. Doutora Luísa Helena, muito obrigado pelo CONFEM, atender o convite, né, satisfação tê-la aqui novamente, no sentido de que possa compartilhar, né, essa grande iniciativa que o CONFEM teve no ano passado e está em implementação. A gente quer conhecer um pouquinho, então, essa iniciativa de levar também uma identidade segura, confiável, também com o certificado digital, né, para o profissional da enfermagem, que acompanha aí todo o ciclo da saúde, né, quando a gente está requerendo aí, seja vários cuidados, né, na área de saúde, né. Então, para a profissão de enfermagem, que é extremamente importante, né, aliás, todas são, obviamente, mas a enfermagem hoje tem uma enorme quantidade de profissionais, né, acho que vai contar aí depois, mais de 2 milhões de profissionais hoje habilitados para cuidar da saúde dos brasileiros. Doutora Luísa Helena, por favor, deixo consigo a palavra. Então. Inicialmente, quero agradecer o convite. Com prazer que o Conselho Federal de Enfermagem participa do CertiFórum 2022. É uma iniciativa de grande relevância para o cenário deste mundo digital seguro e acessível. Vou compartilhar a minha tela inicialmente. Atualmente, eu estou na coordenação do Departamento de Gestão do Exercício Profissional do Conselho Federal de Enfermagem, departamento esse que está responsável pelas atividades finalísticas, inscrição, registro e cadastro, fiscalização do exercício profissional, câmaras técnicas e área de processos éticos. Vou compartilhar a minha tela com os colegas participantes. Inicialmente, em nome do plenário do CONFEM, na pessoa da nossa presidente, doutora Betânia Santos, agradeço o convite e saúdo a todos os participantes que estão remotamente nos acompanhando neste evento. De fato, em 2021, o CONFEM editou a resolução
677, de 2021, estabelecendo normas e padrões para a fabricação, utilização, expedição, controle de carteiras de identidade profissional, incluindo, então, desta feita, certificado de registro de empresa e certificado digital do sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem. Não daria para falar especificamente no certificado digital, que estamos aí de forma empenhada, com toda a dedicação, sem antes falar do escopo do nosso projeto como um todo. Temos a emissão e fornecimento de sob demanda de carteiras de profissão, as carteiras de identificação profissional, de identidade profissional, bem como seu modelo eletrônico, esse. Recentemente, a partir do dia 2 de maio, está muito recente, nós passamos a disponibilizar, nesse novo formato, as novas carteiras, que são o pontapé, elas vão dar origem às carteiras físicas, à carteira digital. Também ao certificado digital de registro de empresa e seu modelo eletrônico, e a disponibilização de certificado digital A3 em nuvem. Esse é o nosso escopo desse projeto de implementação, que desde o ano passado ele vem sendo planejado, contratado, e agora de forma implementada a partir de maio deste ano. Temos algumas inovações previstas e, dentre elas, a carteira digital, o aplicativo digital, que está denominado CEDENF, onde deverão estar inclusos nessa solução mobile o pré-cadastro de dados de requerimento, de registro, inscrição, agendamento, a carteira de identidade profissional eletrônica, ECIP, uma pasta profissional contendo as anotações, como especializações, residência, inscrito censo, especialização técnica, nível médio, anotação de responsabilidade técnica, entre outros, consulta de situação financeira, validação através de código QR, acompanhamento do fluxo de serviços e ferramenta de digitalização de documentos. Atualmente, nós somos em torno de 2.677.000 profissionais, né, inscritos entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras. E o COFEN não poderia deixar de atentar-se a essa necessidade que o mundo atual, especialmente com o advento da pandemia, nos trouxe, possibilitando que, como já foi dito anteriormente nesta sala, que a pandemia fez com que, de forma mais acelerada, a tecnologia ela se fizesse presente a ponto de se tornar cada vez mais essencial. Então, neste sentido, o Conselho de Enfermagem tomou essa iniciativa. Temos atualmente já disponível para download o aplicativo da Carteira Digital de Enfermagem, CEDENF, que possui essa imagem, né, essa visão, essa imagem digital, que já está disponível nas lojas de aplicativo, tanto do Android como iOS. Né? Está em fase de teste, né? A partir agora de junho, início de junho, já foi disponibilizado nas lojas e creio que até o final deste mês estarão sendo possíveis todas as carteiras profissionais serem disponibilizadas no seu formato digital. Para que isso ocorresse, houve um investimento no sentido de promover estações de cadastramento, facilitando o acesso dos profissionais de enfermagem, inclusive nas subseções, né, da área de jurisdição de cada regional, onde foram promovidas a infraestrutura necessária para a estação de cadastramento, onde serão o local para que os profissionais registrados sejam cadastrados e esse acesso disponível, como disse, na subseção.
A estação de impressão também é o local onde serão impressas as carteiras de identidade profissional. De forma preliminar, elas estarão disponibilizadas para impressão apenas nas sessões, com a finalidade, com o objetivo de garantir os critérios de segurança necessários. Ainda na questão das inovações previstas nessa nossa contratação de gente, temos os equipamentos de captura para possibilitar que sejam capturados os dados biométricos e biográficos, né? Então, temos a estação de cadastramento, com a disponibilização de solução integrada de hardware e software em todos os conselhos regionais, nas suas sedes e subseções, né? Com as especificações sendo atendidas de forma necessária e pontual para cadastramento biométrico, biográfico dos dados dos profissionais, a coleta digital dos 10 dedos, a captura fotográfica, a assinatura para o meio digital e a digitalização dos documentos profissionais. Um breve passando os nossos modelos de carteira de identidade profissional e de sua versão digital. Aqui temos o modelo do certificado de registro de empresa, físico e digital. E aí chegamos no que nos move e que nos traz como um grande diferencial e que vai causar um impacto bastante positivo, relevante, para inserir a enfermagem, os nossos profissionais, nesse mundo digital de forma segura. Então, o certificado digital do COFEN se dará em nuvem, tipo A3, exclusivo para profissionais da enfermagem, no padrão ICP Brasil, né? Será constituída aí, junto à formalidade prevista, a autoridade de registro, a RCOFEN, para que possa estar permitida, assim, a emissão, e temos essa normatização já definida na nossa resolução 677 de 2021. Então, é uma ferramenta digital que permite que qualquer tipo, seja de transação eletrônica, ela possa ser realizada com rapidez, com segurança e presunção legal de veracidade, sem a necessidade da presença física da pessoa, por exemplo, num balcão de serviço. Então, essa preocupação, ela se torna essencial para que a gente possa ter o alcance dos benefícios que são necessários e que estão previstos para os nossos profissionais. Nesse sentido, o Conselho Federal de Enfermagem, ele busca possibilitar, em meio digital, a assinatura de documentos com prontidão, de forma segura, com validade automática e legal. Destacando que as oportunidades para a utilização serão o prontuário eletrônico, que já é uma realidade muito presente, especialmente dos nossos profissionais de enfermagem que atuam na atenção primária à saúde. Nós já temos aí incentivado de forma bem veemente a questão da adoção das ferramentas tecnológicas e agora, mais do que nunca, a necessidade surge de que possamos finalizar os nossos processos de tramitação para efetivar a certificação digital disponível ao alcance dos nossos profissionais. Uma outra oportunidade é a teleenfermagem. Recentemente, o COFEN editou a Resolução 696 de 2022, e que trata da teleenfermagem, de todos aqueles processos que envolvem a atuação do profissional da enfermagem nessa área de teleconsulta, teleatendimento. Serviços digitais oferecidos pelo sistema COFEN, Conselhos Regionais de Enfermagem, também serão possíveis serem utilizados em serviços digitais oferecidos pelo governo, não é? Imposto de Renda de Pessoa Física, portal gov.br, e outros serviços que necessitem da assinatura digital ICP Brasil. De modo que, além de profissionais, somos todos cidadãos e temos certeza que aí estará sendo uma relevante contribuição para a sociedade, para que possa assegurar a acessibilidade e a validação de documentos de forma segura, autênticos e legais. Poderão solicitar os certificados digitais os profissionais de enfermagem regularmente inscritos
e adimplentes junto ao seu conselho regional. Deverão possuir a carteira de identidade profissional da enfermagem e também a sua versão eletrônica. Será através do CEDENF e será solicitada pelo profissional de enfermagem o seu certificado digital. E, logicamente, também deverá possuir dados biométricos compatíveis para emissão de certificado digital e CP Brasil. Temos, então, a notícia de previsão de implementação. Estamos concluindo, nesse primeiro semestre de 2022, a implementação do processo de emissão de carteiras digitais eletrônicas e o acesso através de aplicativo de celular, agora nesse primeiro semestre. Feito isto, a partir desse segundo semestre, estará sendo iniciada a implementação do plano de execução, que será validado pelo plenário do COFEM. Ele irá deliberar, como somos um universo gigante, de 2,6 milhões de profissionais, a ideia é escalonar essa implementação, até mesmo para fazermos todos os testes necessários e de alcance. A ideia é alcançarmos os nossos profissionais de forma integral, mas para a implementação, o plenário do COFEM vai definir ainda por onde se iniciar. A tendência é que se inicie por aquelas áreas de atuação da enfermagem onde já há a necessidade veemente, como é o caso da atenção primária à saúde, de assinaturas digitais seguras, confiáveis, legalmente reconhecidas, como é o caso do uso do prontuário eletrônico no SUS. Então, nós agradecemos enormemente e é com muita alegria que o COFEM ele se insere nesse mundo virtual. Provavelmente, aqui próximo ano, estaremos apresentando indicadores que já atestem a implementação desse projeto, que está sendo uma grande contribuição do sistema COFEM Conselhos Regionais para a saúde do nosso país. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luísa Helena, representando o Conselho Federal de Enfermagem. Eu espero, sim, já está convidada, tá, para a próxima edição do CETFórum 2023. Esperamos vê-la aqui, sim, apresentando os resultados, essa AR eletrônica do Conselho de Enfermagem. Obviamente, caso precise conversar com o ITI, alguma colaboração, estamos às ordens aí do Conselho de Enfermagem para que isso seja um projeto de pleno êxito, né? E, obviamente, vai se traduzir em benefícios aí à sociedade brasileira, né? E também trazendo mais segurança, né, a todos os procedimentos assinados pelos profissionais da área de enfermagem. Muito obrigado. Bom, nós vamos correr um pouquinho com o tempo aqui. Passaria agora, então, a palavra ao doutor Luiz Gustavo Pires. Ele é o diretor, agora, atualmente, do Conselho Federal de Farmácia. E eu gostaria, então, de ouvir Gustavo, né, um grande amigo aí também, tem participado de várias ações em conjunto, né, com o ITI, com o CFM, com outras entidades. Então, o que você trouxe hoje para nós, né, então, para atualizar o pessoal na área de saúde digital? Gustavo, deixo com você. Bom dia, Rui. Bom dia aos colegas, Luísa, Gustavo Taque, Tiago, Beraldo. Prazer novamente estar participando desse evento, né? Agradecer ao presidente Carlos, né, o Rui, que é nosso grande amigo aí. Então, vou ser bem breve, né? Não fiz nem a apresentação. Os que me antecederam já colocaram bastante situações interessantes, inclusive fico feliz que a gente está convergindo, né, para um padrão, né, que foi o que o Kia colocou. O importante é a gente discutir e ter um padrão. Dentro disso, depois, ao final, vou fazer duas provocações, uma ao UTI e uma até a Anvisa, já que o Tiago está por aí, né, aproveitando o Tiago. Talvez até ele responda isso na sua fala, mas vou deixar uma provocação aí para a Anvisa. Vamos lá. Então, é interessante fazer um resgate, como o Rui falou. Nós tínhamos aqui, antes até da pandemia, um grupo interinstitucional, né, de tecnologia, no qual algumas pessoas daqui até participaram do grupo,
E a gente estava pensando lá em 2019 em ter um processo de desenvolvimento e conversa para uma tecnologia, né? Inclusive um planejamento tecnológico para 5, 10 anos, fazer um planejamento estratégico mesmo. Isso antes da pandemia. Nesse grupo participaram, né, não só a SBIS, como o próprio TI, Anvisa, Ministério da Saúde, né, DataSUS, alguns hospitais que já estão à frente, talvez até mais à frente do que a gente, implantando e utilizando tecnologias, né, principalmente na área de certificação. Né, enfim, nesse grupo a gente começou a desenvolver uma conversa e um trabalho para planejamento estratégico. Depois, 2020, veio a pandemia, que, de certa forma, acelerou a implantação, a implementação de algumas questões que a gente estava ainda em discussão. Né? A gente já falou isso aqui no ano passado, e o Conselho Federal também, de Farmácia também, tem como prioridade, vamos colocar assim, essa padronização, não só dos documentos externos, vamos dizer assim, que tramitam na área de saúde, como também as questões internas e burocráticas do próprio sistema de Conselho Federal e regionais de farmácia. Como o doutor Ideraldo falou, nós também estamos, né, batalhando nessa hipótese, que já é bem real, da questão de digitalização de documentos, que os documentos tramitem dentro do nosso sistema e internamente também, de forma e maneira digital. Inclusive, tivemos já conversas com o TCU, na possibilidade também das auditorias do TCU em relação ao Conselho Federal de Farmácia, que as nossas auditorias internas e obviamente, depois externamente, que elas também sejam de maneira digital, né? E aí a gente cai na mesma situação, né, que o que até apresentou aqui. Para que isso aconteça, esses documentos têm que ser íntegros, né? Tem que garantir a integridade desses documentos. Se a gente recebe esses documentos dos nossos conselhos regionais de forma digital, a gente tem que garantir a procedência e a integridade destes. E para isso é importante que esses documentos, para ter integridade, eles utilizem uma tecnologia que permitam que isso aconteça, né? E a gente, por conhecimento aqui, por estratégia, definiu que nós vamos adotar, obviamente, a assinatura digital padrão ICP Brasil. Dentro disso, a gente já caminhou, já temos as nossas resoluções aprovadas, e que fase que nós estamos hoje? Hoje nós estamos na fase de licitação, né, para implementação, para o Conselho Federal de Farmácia também se tornar, a exemplo aí da medicina e agora da enfermagem, se tornar um agente de registro, se tornar AR, né, vinculado aí ao ITI, já que tem essa possibilidade que o doutor Ideraldo colocou muito bem aí na resolução 56 de 2020 do ITI, nós também vamos adotar. Poderíamos ter adotado um pouco antes, mas nós tínhamos algumas questões internas relacionadas à questão jurídica mesmo, né? Tivemos um embate jurídico interno muito difícil até aqui dentro, que graças a Deus já foi vencida, e aí vai nossa primeira provocação, né, ao nosso colega Tiago, que nós já discutimos muitas vezes com a Anvisa, e nós necessitamos urgentemente de uma regulamentação para um processo externo, do quê? Da dispensação, né, digital das prescrições. Nós precisamos que a Anvisa urgentemente debata isso e regulamente isso. O Rui já participou com a gente também de alguns debates junto à Anvisa, e isso para nós é necessário, é importante. Por quê? A partir do momento que a gente tenha um regulamento, né, a gente passa da situação de opção do farmacêutico fazer para obrigação do farmacêutico fazer. Hoje o que acontece? Parece até brincadeira, né? Na parte de, por exemplo, de dispensação do medicamento controlado da 344, ou até do antimicrobiano, a primeira fase ela vem na prescrição digital e né, em algumas situações ela é permitida. Porém, ela chega na farmácia, né, o farmacêutico faz a primeira análise da integridade da prescrição, passa tudo certinho, aí na segunda fase ele imprime e bota o carimbo físico atrás, quer dizer, beira até o ridículo a gente ter uma tecnologia que permita, inclusive, uma percepção, né, ter uma garantia a mais e melhor para a integridade do documento, porém, na segunda fase, ele acaba passando para a era do físico, né, ou seja,
avança e retrocede. Então, aí vai a primeira provocação para o Tiago, depois, na fala dele, se puder verificar como que está isso, como está esse debate dentro da Anvisa. Para nós é muito importante, apoiamos isso e já cobramos isso muitas vezes da Anvisa, essa possibilidade de regulamentação dessa fase de dispensação em maneira digital, para a gente fechar esse ciclo, né? O doutor Ideraldo falou muito bem, nós temos ali a parceria com eles em relação ao projeto de prescrição, né? É importante, estamos lá, né? Mas para a gente, de certa forma, garantir que essa fase final de dispensação ela tenha maior segurança, a gente tem que ter essa regulamentação. E isso foge um pouco da nossa alçada, nós não podemos regulamentar isso através de uma resolução do Conselho. Isso precisa vir, né, de uma regulamentação sanitária, ou seja, da Anvisa. Dito isso, né, esse seria um dos gargalos. Então, eu falei da questão interna, nós já temos aqui a prioridade de tramitação desses documentos internos do sistema, tudo em maneira digital, com segurança, com integridade, e padronizamos a assinatura ICP Brasil. Falamos da questão externa, principalmente da dispensação dos medicamentos, então isso também é importante, essa participação da Anvisa, esse debate, para a gente poder, de fato, regulamentar. E outra situação também que a gente foi procurado, nós tivemos uma reunião, mais ou menos 45 dias, o doutor Ideraldo participou, lá no Ministério da Saúde, com o DataSUS, para pegar o gancho do que o Kia falou da questão da RNDS. Então, a gente foi chamado lá, porque o DataSUS, o Ministério da Saúde, tem a pretensão, já estão desenvolvendo também um sistema de prescrição no sistema público, e convidou o Conselho de Farmácia, como convidou o Conselho de Medicina, para participar de uma reunião, para apresentar uma ideia de projeto, e o que nos surpreendeu, e isso é importante, já que a gente está falando de padronização, nos surpreendeu porque a assinatura que eles desejam utilizar, né, para esse fim não é assinatura qualificada. Ou seja, nós, né, fomos enfáticos, inclusive o doutor Ideraldo também, e a gente deixou claro que a gente não vai participar do projeto se não for assinatura qualificada, até para padronizar, como o Kia bem falou. Se a gente não padroniza, a gente não pode utilizar em um momento uma assinatura A, outro momento assinatura B, outro momento assinatura C. Então, a gente acha que tem que ser padronização. Então, é uma coisa que a gente tem que conversar também. Não fomos mais chamados para conversar sobre esse assunto e deixamos aí também essa questão para a gente urgentemente voltar a conversar com eles, né, para poder ver se eles mudaram de ideia e qual que é a percepção que eles estão tendo em relação a isso. Para finalizar minha fala, é importante também a gente discutir, a gente já mandou documentos também para o Ministério da Saúde em relação ao Programa Farmácia Popular do Brasil. A gente sabe que o programa é importante, porém ele ainda tem alguns defeitos relacionados a fraudes. E a gente já fez algumas proposições da possibilidade desses medicamentos serem somente dispensados com assinatura digital do farmacêutico. Então, isso já foi debatido com eles algumas vezes, já fizemos a proposição, já falamos a maneira que isso pode acontecer, né, e é mais uma batalha para fortalecer, né, a questão do programa, que é um programa importante para o país, né, tanto é que ele perdura aí, atravessa governo e ele perdura, né, mas também a gente tem que entender que para esse programa avançar, a gente precisa economizar o recurso público e evitar fraudes, e essa maneira a gente entende que é uma maneira que poderia diminuir ou até, quem sabe, zerar as possibilidades de fraude. Em relação à implantação, então, aqui no Conselho Federal de Farmácia, já temos as resoluções e já estamos agora com um processo de licitação aberto para a gente avançar, se tornar AR, e quem sabe aí, se Deus quiser, no próximo Certiforum, também, igual a enfermagem, estaremos aí, colocamos indicadores aí de quantos farmacêuticos estarão com a certificação digital aí do ICP Brasil. Obrigado e bom dia. Obrigado, Gustavo. Certamente também já está convidado e até compromissado, então, né, para provavelmente setembro de 2023, que o evento ocorre anualmente, né, excepcionalmente esse ano, por conta do calendário eleitoral, a gente organiza, então, né, junto com a ABRID, o Certiforum agora em junho. Tá? Mas o ano que vem, certamente, né, 2023, setembro, eu espero sim contar aqui com o case tanto da farmácia,
do Conselho de Enfermagem, mas também de outros conselhos, né, que seguirem esse caminho, que é, assim, né, abrindo um pouquinho rapidamente, tentando responder um pouco a sua questão, que é um investimento já de futuro, né? Eu acho que vocês têm a incumbência legal, regular, né, regulatória, de avaliar aquele cidadão que passa pela faculdade, pela graduação, enfim, pelas especializações, e certificar ele, né, a palavra talvez seja essa, como profissional do seu setor, né, farmácia, enfermagem, medicina, odonto e tantas outras aí. Então, vocês estão entregando, né, exemplo aqui bem do sucesso do projeto do Conselho Federal de Medicina, um instrumento, né, que ele é um conjunto, ele é o kit do profissional, né, é o kit eletrônico do profissional, é a carteira de profissional, é o modelo digital e é o certificado digital. Com relação às aplicações, né, aí a gente sempre fica à disposição aí do Ministério da Saúde, da TASUS, a gente tem tido sempre alguns contatos, mas obviamente a gente colabora quando provocado, quando solicitado, né? Temos tecnologias, temos aí vocês já que estão com essas estratégias e a caminho, né? Alguns já implementados, como o caso da medicina. É uma questão de usar. Eu não tenho dúvida que provavelmente chegará a um bom termo, junto com o Ministério da Saúde, os conselhos, já que vocês têm ferramentas, já investiram nisso, a parte de interoperabilidade com assinaturas eletrônicas baseada em certificação digital, seja da ICP Brasil, seja da assinatura avançada, ela é perfeitamente intercambiável. Agora, no caso de vocês, em especial, que são profissionais habilitados, que têm um rigor maior, para evitar fraudes e tentativas de falsidade ideológica, certamente os sistemas, né, da área pública e mesmo do privado certamente se adequarão, porque o esforço técnico é o mesmo, então a gente não vê muita dificuldade. Estamos à disposição sempre das entidades aí para ajudar. Bom, sem mais delongas, então vimos aí a posição primeiro do QIATAC, da SBIS, que é uma entidade importante no setor da saúde aqui no Brasil, né, principalmente nessa questão da saúde digital. Tivemos o posicionamento, né, de 3 importantes conselhos, né, que junto aí remonta, não fiz as contas, mas mais de 3 milhões e 200 mil profissionais em saúde, né? Portanto, é uma boa fatia de profissionais que estão no dia a dia de todos nós, né? Do médico, farmacêutico, do enfermeiro, né? Então, são certamente as maiores classes profissionais, né? Também junto com a odontologia. Agora, então, vamos ouvir a palavra da agência, aí, na pessoa do Tiago. Agradeço mais uma vez, Tiago, em nome do ITI, em nome do presidente Fortner, a Anvisa ter aceitado o convite, né? A Anvisa que tem acompanhado aí esse movimento, né? Tem participado dos fóruns. O primeiro contato que o ITI teve a convite da Anvisa foi lá em meados de dezembro de 2019, ainda não estávamos falando em pandemia, mas estamos aqui agora, então, já um pós-pandemia, né, com outros avanços na área da segurança digital. E a gente gostaria, então, Tiago, de ouvir um pouco como que a Anvisa vê e observa esse desenvolvimento. Tiago, mais uma vez, obrigado. Deixo consigo a palavra. Obrigado, Rui. Bom dia. Bom dia a todos. Luísa, Luiz, Hidraldo, Gustavo, a organização do SET Fórum. Agradecemos pelo convite. Já temos participado já de toda essa discussão nos últimos anos e é um processo claramente sem volta e que é parte integrante da nossa agenda. Eu tenho uma apresentação para compartilhar e enviar uns comentários a partir dela. Só um segundo. Bom, vou comentar aqui, embora esteja aqui falando em certificação digital na Anvisa, mas vou me ater especificamente ao que trata do controle de substâncias. Eu estou como gerente de produtos controlados na agência, e as substâncias controladas são substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras de outras substâncias que podem oferecer riscos à saúde, se não utilizadas de forma adequada.
cujo controle está sob a competência legal da agência. Ele é um controle que ele é previsto em vários casos, como no caso de entorpecentes e psicotrópicos, internacionalmente, e com regras harmonizadas que fazem parte, inclusive, do nosso ordenamento por meio de decretos, e também essa definição do papel da agência consta da lei de drogas, a lei de 11.343 de 2006. Ela define que a portaria 344 de 98, que é o instrumento de controle de substâncias, ela define, inclusive, o que são drogas, e por droga, nesse caso, nesse viés do abuso, é qualquer coisa que é utilizado fora do ambiente regulado, não regulamentado, por assim dizer. Aqui uma visão geral das listas de controle de substâncias, e para onde, como no caso do controle para o uso médico, nossos esforços convergem, as regras se aplicam. E a conversa, como o Rui comentou, as conversas se iniciaram já em 2019, e 2020 trouxe avanços concretos no estabelecimento de parâmetros para a segurança de documentos de prescrição digitais. A Lei 14.063 de 2020 definiu que os medicamentos controlados, as prescrições de controlados, elas devem contar com assinatura eletrônica qualificada, certificado CP Brasil. E esse processo, obviamente, foi acelerado pela pandemia, a própria discussão da legislação e as tratativas que as instituições já vinham fazendo. Nós já fazíamos parte da conversa que culminou no validador de assinaturas eletrônicas, que envolve os conselhos aqui presentes, em colaboração com o TI, e uma vez identificada a necessidade, depois estabelecida por lei, a necessidade da adoção da assinatura do certificado digital nas prescrições de controlados, foi necessário que se trabalhasse também um conjunto de regras e tecnologias para que a dispensação pudesse ocorrer também de forma segura, porque o colega do Conselho de Farmácia bem colocou que hoje nós temos o documento eletrônico, que pode ter sua integridade verificada, sua autenticidade validada, mas a gente não tem uma forma equivalente eletrônica para fazer o controle da dispensação. E nesse ponto, nós temos trabalhado em colaboração com o ITI já há bastante tempo, no estabelecimento das questões técnicas que envolvem essa segurança na dispensação, e paralelamente, a agência abriu o processo regulatório ainda em 2020 para a regulamentação. Esse processo regulatório, externamente, ele é mais conhecido pela Consulta Pública 1018 de 2021, que a consulta pública é um dos processos de tomada de informações com a sociedade, de consulta com a apresentação da proposta de regulação que a agência tem. Isso ocorreu em abril do ano passado. Nós apresentamos a minuta da regulamentação, e essa proposta, ela engloba a regulamentação da validade das prescrições eletrônicas, não exatamente de toda a prescrição, de conteúdo de prescrição, mas da validade desse documento, visando a segurança da dispensação, o controle na dispensação, que é o foco principal de existência desse documento. E ela se atém às receitas de controle especial, que vão ser conhecidas como a receita de 2 vias, a receita branca de 2 vias,
para a gente, são os produtos de controle nacional, também as receitas de medicamentos antimicrobianos, que possuem um mecanismo de controle de prescrição e dispensação semelhante, e também as receitas de produtos derivados de cannabis para importação por pessoa física, que não tem não contam hoje com uma definição de apresentação mais segura e um documento, e claramente uma prescrição assinada com certificado digital oferece uma robustez incomparável. E nessa proposta, isso já parte de um alinhamento técnico e de toda uma construção técnica feita junto com o ITI. A dispensação também vai requerer assinatura eletrônica qualificada do farmacêutico, o uso de certificado digital para dispensação, e todo o processo de controle da dispensação está baseado na tecnologia do certificado. Então, a proposta de regulamentação, ela foi construída com base nas definições técnicas e vice-versa, assim, as duas situações se complementam. E inclusive por esse motivo, já respondendo até o questionamento que o Gustavo fez, nós temos o trabalho técnico ainda em andamento, inclusive a própria formalização da parceria com o ITI, ainda em andamento, mas com definições bastante avançadas para que todo o produto dessa discussão, assim, os subsídios da consulta pública já foram retomados, já foram feitas conversas com os conselhos, com as entidades que participam do processo. Temos já uma minuta praticamente finalizada, já com pós-consulta pública, um texto para ser apresentado à diretoria colegiada da agência para deliberação, e dependemos agora de algumas etapas da solução tecnológica, da formalização, inclusive, da formalização dessa parceria com o ITI, para que a gente possa criar as condições para a disponibilização de todo esse conjunto, toda essa regulação. E essa regulação, no primeiro momento, ela não se aplica às notificações de receita de medicamentos entorpecentes e psicotrópicos, porque a gente tem um outro problema, que envolve um controle específico que esses documentos têm, que é a numeração controlada. E essa numeração controlada, ela é um sistema de numeração que é no caso da receita de entorpecente, a vigilância local, a Visa local, ela entrega o documento para o médico cadastrado, para o prescritor cadastrado, ou no caso da receita de psicotrópicos, ele entrega a numeração para que o prescritor faça a impressão, ele próprio, mas o controle dessa numeração é local. Hoje ele é local, e a gente tem uma iniciativa paralela para informatização e centralização do controle dessas numerações, que já passou por consulta pública também, tem um sistema já em fase de internalização da agência que vai tratar disso e que deve ser interoperável com essa iniciativa aqui, para permitir que essa notificação de receita, sem a alteração da legislação principal, a 344, que também está em revisão, a gente tem vários processos em paralelo no momento, a gente está com uma revisão muito ativa da 344, para que essas notificações de receita futuramente possam vir a ser aceitas de forma prescritas e dispensadas de forma inteiramente digitalizada também. E essa legislação não se aplica obviamente, a nenhuma receita que seja digitalizada, o documento tem que ser nato digital, e nem a receitas não controladas, que não são simples. Isso não está no escopo da discussão, isso não está no âmbito também da competência da agência. E, bom, esse trabalho todo envolve essa regulamentação e o provimento dessa tecnologia para a dispensação das receitas de controle especial e antimicrobianos, num momento futuro, por conta dessa segunda camada de complexidade no controle, as notificações de receita e as receitas para entorpecentes e psicotrópicos, esse processo ele deve vir no momento seguinte, e a integração com outros sistemas, desde é uma questão para
para quem é mais familiarizado com toda a cadeia de controle de medicamentos, nós temos a CNGPC, que é o Sistema Nacional de Controle de Gerenciamento de Produtos Controlados, que faz o controle da dispensação, a escrituração da dispensação em farmácias e drogarias, e uma vez que você vai ter, no momento da venda, também o registro dessa dispensação por um outro canal, o objetivo é que essas informações elas possam ser conciliadas de forma que o processo ganhe, ele se aperfeiçoe e ganhe robustez. E com isso nós tenhamos, por fim, assim, a segurança no controle da dispensação eletrônica, para que, além de todo esse trabalho que já está avançadíssimo no campo da prescrição, ele chegue à dispensação, de forma que o farmacêutico possa realizar a dispensação de forma inteiramente eletrônica, de forma segura e clara. Que esse sistema possa coexistir com o papel, porque a gente tem inúmeras realidades no país em que o papel ele vai seguir existindo, a receita em papel, mas a gente já preparar as bases para que o processo possa avançar, possa progredir, e que isso seja interoperável. Tem todo o trabalho que a SBIS participa, já da estrutura da prescrição em si, toda a estrutura de dados, que já é um trabalho em paralelo, que esse trabalho aqui não deve comprometer, ele não deve avançar sobre isso. A gente trata aqui da segurança da segurança do documento e da segurança da dispensação. Mas ele se complementa a todo um conjunto de iniciativas que vem sendo realizadas no campo da saúde digital, e que é o que está no alcance da agência nesse assunto. E, bom, era isso que eu tinha a comentar. Consegui ser suficientemente sucinto, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela explanação, aí representando a Anvisa, agradecer também esse trabalho que temos desenvolvido em conjunto, né, e espero que para os próximos dias a gente já sacramente a questão do acordo, mas agradecer então essa confiança, esse trabalho que é, né, importante para a sociedade, né, no caso, duas autarquias importantes, né, de um lado a Anvisa, a reguladora, e do lado o ITI como um provedor, né, um suporte, como sempre diz o nosso presidente Fortner, para soluções que envolvam aí segurança digital. Tá? Então, agradecer, a gente está realmente muito restrito ao tempo, mas eu convido aqui, se puderem ainda acompanhar, inclusive aí na sala VIP, teremos aí agora, vamos dar um intervalo de alguns minutinhos, e teremos aí uma explanação do pessoal da IBSER, né, um caso também extremamente interessante, né, que envolve aí os hospitais universitários. Então, eu convido para que, se puderem e tiverem um tempinho, permaneçam aí ainda nessa nossa sala, para que possam acompanhar. Agradecer mais uma vez os participantes, agradecer também essa oportunidade que a gente tem de discutir. E, mais uma vez, lembrá-los que hoje à tarde, 16 horas, nós falaremos um pouco sobre o novo portal, né, sobre como vai ficar, então, essa nova prestação de serviço do ITI nessa parte de validação de assinaturas eletrônicas. Mais uma vez, obrigado a todos os palestrantes, e deixo com você, Juliana, por favor.